A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online. Nós estamos agora iniciando uma nova disciplina de culto cristão. Nós estamos hoje com a nossa primeira aula, que tem como tema o que é culto cristão. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso ponto de partida, nós temos hoje que a igreja hoje está cheia de inovações na área de culto. Em algumas igrejas é óbvio e explícito que os dirigentes dos cultos estão mais preocupados com a reação do povo, seja batendo palmas, levantando as mãos, gritando, pulando, dançando e qualquer outra coisa, do que a integridade do coração dos que ofertam a Deus. Então estamos aí vivendo essa dificuldade nos cultos atuais em nossos dias. Lembrando que inovar não existe nenhum pecado. Agora, até que ponto essa inovação ela tem afetado a verdadeira adoração e aquilo que se conduz o adorador a se aproximar mais de Deus. Então, existe um perigo das extremidades. Então, infelizmente, o extremo de inovações tem atrapalhado muitos cultos e, quando na verdade era para se aproximar de Deus, acabam se distanciando. Então é triste ver tanto culto show que deseja agradar mais as pessoas do que a vontade de Deus. Então Deus deixou de ser o centro do culto para que agora o culto seja o centro, seja o homem. Agora o culto passa a ser antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro, e não teocêntrico ou cristocêntrico. Então a gente está tendo essas dificuldades dentro do culto. E a disciplina que nós vamos trabalhar, vai trabalhar dentro disso, o que é o verdadeiro culto cristão. Culto ou show? Nós estamos vivenciando, infelizmente, essa dificuldade em que os cultos não existem mais adoradores. O que existe agora são artistas e plateias. O que falta em conteúdo e verdadeira adoração nessas reuniões sobram assovios, gritos, pulo, até mesmo aeróbica, né? Então a gente está vendo hoje muitas coisas estranhas dentro dos cultos e que, ao olhar à primeira vista, se parece mais com um show do que propriamente que um culto. E um grande pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, já contemplava isso em sua época. Imagine agora. Então Charles Spurgeon, ele vai falar a seguinte frase: por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros, transformam o culto em shows musicais e sermões em crenças políticas ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatros e os servos de Deus em atores, cujo objetivo é entreter os homens. Então, percebam aí que Spurgeon, aí no século XVIII, século XIX, já contemplava, já conseguia vivenciar isso em sua época. E hoje, em nossos dias, não é diferente. Parece que agora, se era algo bem mais, vamos dizer assim, raro de se ver, hoje a gente consegue ver com mais continuidade
cultos que se parecem mais com show do que propriamente um culto de louvor e adoração. Então, se queremos agradar ao Senhor por meio do culto, devemos procurar saber pela sua palavra como ele deseja ser cultuado. Então, como a gente bem sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual a qual vai conduzir o homem, mostrar ao homem qual deve ser a sua crença, qual deve ser as suas ações, suas atitudes. Então, dentro da palavra, nós vamos encontrar formas de louvor e de adoração a Deus, como Deus deve ser cultuado. E quando a gente fala de adoração, adorar é expressar a nossa alegria e gratidão na presença do Senhor. Cultuar é valorizar o mais importante. Então, quando a gente fala de culto, fala de estar na presença de Deus. E quando a gente fala de adorar, fala de a gente expressar que a gente tem a nossa alegria, a gratidão na presença do Senhor. E, infelizmente, alguns cultos eles já não têm a presença do Senhor. Eles têm mais a presença do homem. Tem cultos que Deus passa bem longe. Então, o verdadeiro culto é aquele a qual a presença de Deus está presente. Então, nossa disciplina, vamos aprender e se aprofundar no oceano da adoração, do louvor e culto a Deus. O que é culto? Quando a gente fala de culto, nós podemos aí ter duas palavras que podemos dizer assim, que é a base. Quando se fala de culto, fala de liturgia e também essência. Então, quando a gente fala de liturgia, é a execução de um conjunto de formas e práticas externas que a pessoa, família, comunidade ou instituição religiosa presta a Deus e vai diferir de instituição para instituição. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que quando se fala de culto litúrgico, a gente está falando de um conjunto de formas e que isso começa de forma individual. O culto ele é individual. Esse culto ele é coletivo e quando fala de ser um culto coletivo envolve a família. Então, a família deve cultuar Deus. Depois vem a comunidade e a instituição. E se a gente observar a forma de expressar o culto vai diferir de instituição para instituição. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, aqui em Pernambuco e em Abreu e Lima, nós não temos vamos dizer assim, o costume de bater palmas. Mas quando você já vai para uma outra denominação, para uma outra instituição religiosa, é comum ver batendo palmas, é comum ver os pulos. Então vai diferenciar. Então a gente aprende que a forma de externar vai diferenciar. Então, em alguns lugares, um exemplo, o culto de Santa Ceia, que é feito nas Assembleias de Deus, pelo menos aqui em Abreu e Lima, na nossa convenção IEADALP, costuma ser uma vez por mês em cada congregação. Mas já vai existir em outras denominações culto de Santa Ceia todo domingo. Então vai diferenciar a liturgia. Nós temos também o culto como essência. Quando a gente fala de essência, a gente está falando de algo interno, aquilo que brota do coração do homem. E o culto é um serviço a Deus, que é prestar-lhe adoração, louvor, obediência e reverência. Então, quando a gente fala de essência, é aquilo que emana das entranhas do homem. O que é que vai sair dessas entranhas? Vai sair adoração, louvor, obediência e reverência. Então, quando a gente fala de culto, então a gente fala que o culto ele é individual, ele deve envolver a família, deve envolver a comunidade
ele deve ter a sua essência de cada adorador, que vai ser a sua adoração, o seu louvor, obediência e reverência. Então, quando a gente fala o que é culto, culto é liturgia e essência. Mas também nós podemos observar que a palavra culto, quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, nós temos algumas palavras no hebraico. E uma delas é abad. E abad é servir, é trabalhar. E temos um texto aqui em Êxodo 3,12 que vai dizer assim: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviei quando houveres tirados do Egito o meu povo, e servireis a Deus neste monte. Então, quando a palavra servireis aparece aí em Êxodo, está falando de abad, de servir, trabalhar. Aqui é uma forma de cultuar a Deus. Então, quando se fala de servir, trabalhar, uma pessoa que faz zeladoria dentro de um templo, ele está cultuando a Deus. Alguém que abre a janela, alguém que serve um copo com água, alguém que limpa, né, o chão molhado, sujo. Então essa é uma forma de servir e trabalhar que também envolve o seu culto. Tá bom? Nós temos também uma outra palavra que é shakar. Essa palavra shakar no hebraico é inclinar-se ou prostrar-se a Deus. É interessante a gente observar que essas palavras elas estão no Antigo Testamento. E quando a gente fala de shakar, nós temos aí Isaías 66:22 que vai dizer assim: e acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar. Literalmente, o texto quer dizer prostrar perante mim, diz o Senhor. Então, a partir do... a gente vai ver que quando se fala de shakar, a gente vai ver que algumas pessoas erguem as mãos, outras se curvam, outras dobram seus joelhos, outras colocam seu rosto no pó, no chão. Então tudo isso é uma forma de cultuar ou de adorar a Deus. Existe uma tradição que no período medieval, que alguns reis, ele não queria que seus súditos dobrassem os dois joelhos. Ele pedia apenas que o juramento de alguns soldados e de alguns súditos fosse apenas que dobrassem um joelho, que se deveria dobrar um joelho para o rei, mas dobrar os dois joelhos apenas para Deus. Então, é algo, vamos dizer assim, uma mitologia, é algo que surge no período medieval, acerca de alguns reis. Já tem outros que queriam que as pessoas dobrassem os dois joelhos e o adorassem mesmo. Mas alguns que eram cristãos, eles rejeitavam que seus súditos e soldados dobrassem os seus dois joelhos diante da sua presença. Em 1 Coríntios, nós temos aqui um texto maravilhoso escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14:26 vai falar dos elementos do culto. E o apóstolo Paulo vai dizer assim que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, quando a gente vai olhar elementos do culto, a gente pode observar que a adoração, a gente pode observar louvor, que é quando se fala de salmos, salmos fala de hinos, né? Quando se fala de hinos, esses hinos lá no Antigo Testamento é aleluia, e essa palavra traduzindo aleluia significa louvar, engrandecer a Deus. Então o verdadeiro louvor é aquele que engrandece a Deus, é o aleluia,
né? É engrandecer a Iá, ao Senhor. Então, quando se fala de louvor e adoração nos salmos, é aquilo que é direcionado para Deus. Então, os hinos, a adoração, a oração, a palavra, deve ser tudo direcionado ao Altíssimo, ao Criador, a Hashem, então, ao Eterno. Mas dentro desses elementos do culto cristão, nós temos também a oração. Em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, se inicia o culto orando, entregando o culto a Deus, direcionando esse culto a Deus. Dentro desse culto tem a palavra, e dentro da palavra nós estamos falando de doutrina, que para os crentes é a revelação de Deus, né? Para os não crentes é às vezes apenas um discurso, mas para nós que entendemos é a revelação da parte de Deus, escrita ali em sua bendita palavra. E dentro do culto, quando se fala de doutrina, fala de elementos doutrinários que venha endireitar, né? Venha preservar, vamos dizer assim, a espiritualidade, a moralidade, a parte emocional dos cristãos. Então todo culto ele precisa ter sim o seu momento da palavra. Nós temos em algumas denominações encontros de louvores, né? Encontro de grupos musicais. Ainda que tenha encontro, né, de grupos musicais, é interessante ter sim um momento de reflexão da palavra, né? Então a gente infelizmente vê hoje até mesmo cultos aos domingos da família, ou alguns cultos, maior momentos para louvor e adoração, enquanto o momento da palavra é muito pouco. Então é interessante que haja bem uma organização, a direção do culto, em que a palavra e o louvor eles sejam bem distribuídos. Nós temos aí também a comunhão, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando vos ajuntais. Então, quando se fala de culto, o elemento do culto é esse ajuntamento. E esse ajuntamento tem que estar em comunhão. Infelizmente, existem pessoas que estão no culto, estão reunidas, mas não estão unidas. Então, estar reunido não significa estar unido. E o que vai diferenciar, às vezes, uma comunidade da outra é justamente a comunhão em que seus membros têm para um com o outro. Então é interessante estar reunidos, ajuntados, mas também unidos, né? Com o mesmo propósito, em comunhão fraternal entre os irmãos. E o outro elemento que nós temos aí é a manifestação dos dons espirituais. Infelizmente, algumas igrejas, denominações não acreditam na manifestação dos dons, são os sensacionalistas. Eles acreditam que não existe mais a manifestação dos dons, ficaram apenas para a era primitiva da igreja, ficou ali para o período apostólico, a igreja primitiva, e esses dons eles não estão hoje. Entretanto, também existe o outro extremo. O outro extremo é que é o neopentecostalismo. São pessoas que abusam, né, das manifestações dos dons. E se há, na verdade, manifestação dos dons. Então a gente vê muitas berrações que se dizem manifestações dos dons espirituais, quando na verdade não são. Então devemos ter o cuidado com o neopentecostalismo. Mas o culto pentecostal, a qual a nossa instituição da IEADALP defende e prega, um culto pentecostal, ele tem a manifestação dos dons espirituais. Então, o Espírito Santo, ele sim se encarrega durante o culto, ele pode sim salvar, ele pode sim libertar, ele pode sim usar alguém em profecia, pode se utilizar de alguém em uma língua estranha, em uma interpretação, entendeu? Agora, infelizmente, algumas denominações abusam, né? E acabam exagerando, o extremo. Então nós temos dois extremos.
os sensacionalistas, que não acreditam nessa manifestação, nesse elemento do culto, e nós temos o extremo da manifestação dos dons, que é o neopentecostalismo. E existe ali o equilíbrio, onde o pentecostal e algumas igrejas têm, que é essa manifestação dos dons, tá bom? E existe também a parte da organização, um dos elementos do culto é a organização, que é a ordem e decência. Então é interessante que haja uma organização. Eu já participei de centenário de uma igreja, não vou dizer o nome por questão de ética, e que existe um formulário, e esse formulário vai dizer quais são os hinos que vai ser entoados, qual vai ser o prelúdio, qual vai ser a palavra, a leitura, quem que vai dar saudação. Existe algo bem organizado. Isso é bom? É. Existe uma ordem de decência? Sim. Entretanto, existe uma crítica construtiva. Que qual é? É que o excesso de organização, podemos dizer que pode travar a manifestação do dom espiritual. Um exemplo, imagine você está lá no formulário que o hino que vai ser entoado vai ser o hino X e Y. Mas quando, na verdade, o culto ele acabou tomando uma outra atmosfera e vai precisar mais de um momento mais de adoração, de um outro hino, de um outro louvor. E aí você vai seguir o seu coração, você vai seguir vamos dizer assim, o impulsionamento do Espírito Santo, ou você vai seguir o formulário. Então, existe a organização, deve existir a organização, a ordem, a decência, uma programação do culto, dirigir bem o culto, e mais na frente eu vou falar sobre isso. Acho que a partir da quarta ou quinta aula, a importância que tem quem está dirigindo o culto. Mas ele não pode ser engessado. Ele não pode estar preso a uma programação e a um formulário. Ele precisa estar debaixo da oração, debaixo da espiritualidade, do discernimento, para discernir a voz de Deus, a voz do Espírito, e deixar o Espírito Santo também atuar, para que esse culto ele não seja mecânico, mas seja um culto espiritual, onde a presença de Deus também ela é manifestada, onde Deus atua nesse culto. Então nós temos aí 7 elementos que podemos destacar como 7 elementos principais. A importância do culto. Ainda dentro de 1 Coríntios, o culto ele vai ter uma importância de que vai aproximar o homem de Deus. Então o homem ele se aproxima de Deus através do momento que ele cultua. Ele tem a oportunidade de muitas vezes sentir a presença de Deus, de ouvir Deus falar. Concede instrução para o viver diário, ou seja, muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de moralidade, têm algumas dificuldades de interpretar melhor a Bíblia. Então, quando vai para um culto de instrução, de doutrina, um culto mesmo da palavra, de ensinamento, ele acaba aprendendo qual deve ser o seu viver, né? a sua prática. Nós temos aí também que o culto ele concede a oportunidade de uma consciência pura. Então, muitas pessoas não eram crentes, então tem uma consciência, tem um pensamento acerca das coisas, e quando essas pessoas passam a cultuar e passam a aprender a palavra de Deus, a gente vai ver que a consciência dessas pessoas acabam sendo purificada. Prover estímulos morais e desafios para uma vida. Então a gente observa que dentro de um culto, às vezes a pessoa está fazendo algo que é errado, de repente Deus se utiliza de quem está ministrando a palavra, ele dá uma palavra de repreensão, e a pessoa acaba estimulando essa pessoa e desafiando essas pessoas a fazer o que é correto.
e coloca o homem em comunhão com Deus e com o próximo. Então, uma observação aqui. Quantos cultos as pessoas vêm do seu trabalho, às vezes vêm da sua casa com um problema, com um atrito, e acabam indo para um culto, chega lá, se derrama na presença do Senhor, um louvor toca o seu coração, de repente essa pessoa muda todo o seu emocional, muda todo o seu pensamento. Quando volta para casa, acaba perdoando o filho, seu cônjuge, acaba perdoando seus parentes. Quando volta para o trabalho, acaba perdoando o seu chefe, os seus amigos, e acaba tendo um relacionamento maior de comunhão. Então, o culto ele tem essa importância, né? Esse resultado na vida do homem, que coloca o homem em comunhão não só com o Altíssimo, com Deus, mas também com o próximo. É interessante a gente observar que dentro do culto a gente precisa aprender duas teologias, que é a teologia da transcendência e da imanência. Isaías 57,15 vai dizer assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no santo lugar. Então, quando a gente observa esse texto, a gente vê aqui um Deus transcendente. A gente observa que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Mas Deus, ele não está distante. Esse Deus, ele não criou as coisas e ficou distante. E aí nós temos aí a teologia, né, do deísmo. Eles acreditam que Deus não interfere e não se comunica mais com o mundo, com o cosmos e nem com o ser humano. Ou seja, Deus criou as coisas e está longe. É um Deus transcendente. Mas aí nós temos também o teísmo, que é o Deus que interfere e se comunica. Então, Isaías está dizendo que mais habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus está no alto e sublime trono, está em um lugar alto, acima das estrelas, está lá no terceiro céu, é um Deus transcendente, distante, mas esse Deus também é imanente. Esse Deus também está próximo. É um Deus que se relaciona, que se comunica. E a Bíblia vai dizer aí em Isaías 57,15 que ele habita também com o contrito e o abatido. E também vivifica os seus corações. Então a gente percebe que no culto, o Deus transcendente, distante, é um Deus também imanente, que interfere, que se comunica, que dialoga com o homem. Então, dentro de um culto, quantas vezes a gente já sentiu a presença de Deus? E não tem culto melhor do que aquele culto em que Deus fala conosco, em que Deus se faz presente. Então, esse é o verdadeiro culto. É o Deus transcendente, que está lá acima do sublime trono e que desce até a terra e se comunica, e se interfere, se relaciona com o homem. Quem deve ser adorado no culto, nós podemos aí dizer a Trindade. Deus, ele é para ser cultuado, né? Nós temos aí o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vocês têm aí algumas referências que vocês podem estar consultando. Então, o Filho, o Espírito e o Pai, o Deus, a Trindade, são dignos, somente eles são dignos de ser cultuado, adorado e louvado. Como Deus deve ser adorado? Então, existem... eu devo adorar, é aquela questão da conversa com Jesus com a mulher samaritana. Vocês dizem que devemos adorar no Monte Etibaal, no Monte Gerizim. Onde é que se deve? Então Jesus vai dizer, a hora é agora. Então, Deus deve ser adorado de maneira individual. Ou seja, Deus quer que nós o adoremos ele individualmente, cada ser humano. Então, o homem foi criado para adorar e cultuar a Deus. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, né, que
oferecer o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então Deus quer que individualmente cada um entregue o seu culto racional a Ele. Mas o culto também deve ser corporativo, deve ser coletivo. Então Deus deve ser adorado individualmente e coletivamente pela sua igreja. Então hoje a igreja é essa instituição organizada, a qual Deus separou para que haja um momento de adoração. Então hoje a instituição, vamos dizer assim, de livre acesso ao Altíssimo, hoje é a igreja. Então é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele salvou, a qual Ele remiu e colocou agora os seus membros em lugares, né, de celestiais. Em hebreu vai dizer que o véu foi rasgado e agora nós temos o livre acesso para o adorar em espírito e em verdade. Então, Deus deve ser adorado de forma individual e de forma coletiva através da igreja. Então, o culto que dá resultado é o culto que, crescendo para cima, nós temos aqui as dimensões, que é a maturidade espiritual. O culto não deve ter meninice, o culto deve ter maturidade espiritual. O culto ele deve crescer também para baixo, numa dimensão para baixo, que é a verdade, é a compreensão, é aquilo que vem do alto. O culto ele deve crescer para dentro, de forma que aumenta a comunhão entre os irmãos e também o ministério. E esse culto ele deve também crescer para fora. Então, um culto ele deve ter a sua visão missiológica ou missional. O culto ele deve também sair das quatro paredes, das quatro pontas da parede. Não um culto apenas que está institucionalizado e engessado na parede, no templo. É um culto também que sai. E dentro desse culto que sai, nós temos alguns cultos chamados de culto ao ar livre. Na Assembleia de Deus é comum vocês verem culto relâmpago, ponto de pregação, cruzada evangelística. Então você vai ver várias manifestações de culto ao ar livre. Meus irmãos, a gente assim encerra mais uma aula. Então essa foi a nossa primeira aula, apenas uma introdução. O nosso dever vai ser que vocês tenham a oportunidade de aprender não só o que é culto, mas como dirigir um culto. E nós devemos manifestar, atrair a presença da Trindade para o culto. Então, durante esse decorrer, nós vamos aprender a ser mais espirituais e dirigir um culto a qual, de fato, seja para a honra e a glória de Deus, onde Deus é adorado e onde Deus se manifesta. Então, a gente vai aprender a adorar Deus verdadeiramente e atrair a presença do Altíssimo para o culto. Então, nada hoje é mais importante do que um culto com a presença de Deus. Então, teremos a nossa próxima aula. Em breve estaremos disponibilizando também para vocês. Que Deus vos abençoe.